Bom dia, Pro. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aí. A única coisa que eu vou fazer nesse terceiro bimestre é fazer uma mudancinha com relação às entregas, que algumas pessoas estão deixando de entregar, talvez isso acaba nos ajudando um pouco. As entregas agora, então, as atividades vão ser feitas pelo Teams, exceto a apresentação de trabalho, que também estarei colocando lá. Porém, as atividades eu estarei colocando lá agora, e não mais para vocês entregarem por e-mail, justamente para evitar que alguém fique sem fazer, que eu tenho sentido que as pessoas não estão entregando como deveria, tá? É a única diferença que a gente vai fazer essa mudança aí para ver se melhora. Não quero ninguém pendurado aí no final do ano. Bom, eu terminei então contratos de consumo, então eu vou falar agora sobre o contrato de venda, de compra e venda. O contrato de compra e venda rege no artigo 481 do Código Civil, é aquele onde um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro pagar-lhe certo preço em dinheiro. Segundo o conceito de Orlando Gomes, denomina-se compra e venda o contrato pelo qual uma pessoa se obriga a transferir o domínio de uma coisa a outra, a qual, por sua vez, se obriga a contraprestação a pagar-lhe o preço em dinheiro. Então, o que é o contrato de compra e venda? O contrato de compra e venda é para você ter a garantia de que um comprou e o outro vendeu. Vendeu o quê? O que ele refere-se aqui, que é uma certa coisa. Então, essa certa coisa aqui é o objeto ou bem que está relacionado entre um contrato de compra e venda, onde as partes assinam as cláusulas que está sendo colocada com relação a esse contrato de compra e venda, tá? Isso geralmente se utiliza em bens de maior valor, pode ser utilizado em bens de menores valores, mas geralmente é usado em veículos, em apartamento, em casa, em terreno. É para isso que existe o contrato de compra e venda, onde que você, como comprador, se compromete a fazer o pagamento em dinheiro por certa quantia e o vendedor se compromete a entregar nas condições que foi estabelecida. Então, se for um imóvel pintado, colocado piso, colocado janela, limpo, isso pode estar colocado dentro do contrato de compra e venda. É para essa finalidade que existe e, assim sendo, garante para ambas as partes aquilo que está sendo firmado no contrato. É para essa finalidade que existe o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda é marcado por dois momentos, quais sejam a celebração do contrato. A celebração do contrato é a assinatura, tá? Então, quando vocês ouvirem essa expressão aqui, ó, celebração do contrato é quando houve a assinatura. Constitutivo de obrigações, então aqui vai estar a obrigação por parte do vendedor e comprador. Então, o vendedor tem obrigação e o comprador também tem obrigação. O vendedor tem a obrigação de entregar o apartamento limpo, pintado, no prazo que foi estipulado, né? Então, a data de entrega é extremamente importante. Então, se você comprar um imóvel na planta, lá está dizendo que vai entregar em, sei lá, 15 de março de 2021. Isso vai estar no contrato de compra e venda. Quando chegar de 15 de março de 2021, o vendedor se obrigou, através do contrato de compra e venda,
a sua entrega. Então, não é só obrigação que tem o vendedor e o comprador, tá? Então, tem direitos e obrigações. Efetiva transmissão da propriedade da coisa aqui, como eu falei para vocês, é o objeto do contrato, pela entrega da coisa, de novo, que entrega da coisa, no caso aqui, um apartamento, um veículo, pelo vendedor ao comprador. Então, é para isso que existe o contrato de compra e venda. É para comprovar aquela operação que você está fazendo. É por isso que existe o contrato de compra e venda. Dessa forma, percebe-se que o efeito de transferência de propriedade proveniente do contrato de compra e venda somente se aperfeiçoa com a entrega da coisa do vendedor para o comprador. Então, ele só tem valor a partir do momento que o vendedor entregou aquilo para o comprador. Nos contratos de compra e venda, na tradição, além de haver a transferência da propriedade do vendedor ao comprador, há também a transmissão dos riscos e benefícios inerentes à coisa. Então, quando você compra alguma coisa usada, seja um veículo, um apartamento, sei lá, algum celular, alguma outra coisa, né? Você, como comprador, o vendedor sabe disso, né? Mas o comprador, ele também tem que estar sabendo que dentro do contrato de compra e venda, quando há essa existência, né? Quando há a existência da celebração do contrato, existem riscos dentro dessa operação. Pode existir benefícios, mas também existem riscos, né? Então, se você comprar um carro usado, se você tiver um contrato de compra e venda, a loja está dizendo que você tem direito à garantia de 6 meses de motor e câmbio. Se você comprar um carro usado, se ele der problema nesse período, você está coberto. Porém, após esse período de 6 meses da data da celebração do contrato, se houver algum problema com o carro, a responsabilidade é do comprador. Tá? Então, é importante o contrato de compra e venda. Porque se você não fizer um contrato de compra e venda, fica só no verbal. Aí como é que você vai cobrar as coisas das pessoas? Acaba caindo no esquecimento. Tá? É por isso que existem os contratos. Outro contrato que existe é o contrato de consignação. Por meio do contrato de venda e consignação, também chamado de contrato estimatório, uma parte consignante entrega bens ou produtos à outra, chamada de consignatário, para que os venda para outras pessoas mediante pagamento de um preço combinado. Caso a consignatária não consiga vender os referidos bens, poderá devolvê-lo ao final do contrato, ou ficar com os bens para si desde que pagando o preço. É comumente utilizado quando o consignante não possui estabelecimento comercial para a venda de seus produtos, entregando-os ao consignatário para que os exponha em seu comércio. Com isso, o consignatário poderá vender mais caro que o cobrado pelo consignante, ficando com o lucro da diferença de valores. Bom, o que é o contrato de consignação? O contrato de consignação é o seguinte: é quando eu tenho algum bem, alguma coisa que eu quero vender, só que eu não tenho estabelecimento próprio para fazer essa venda. Então, utilizando ainda o veículo como opção, como exemplo, eu quero vender meu carro, só que está difícil. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso entrar numa loja de carro e falar: vocês trabalham com consignação? Ah, trabalhamos sim. Então tá bom, vamos fazer um contrato de consignação, eu deixo meu carro aqui por um período de 3 meses. Se vocês conseguirem vender, vocês me passam o dinheiro. Caso vocês não conseguirem vender, vocês me devolvem o dinheiro, eu levo o carro embora e tudo bem. Pode ser assim? Pode. Então a gente firma um contrato aonde que eu combino com o vendedor o que eu quero que ele faça com relação àquele bem que eu estou deixando para ele vender. Ele não precisa me pagar nada no momento. Ele vai ficar em consignação, ou seja, se eu conseguir vender, eu te pago. Se eu não conseguir vender, eu te devolvo o bem. Então, o contrato de consignação é para garantir a operação daquilo que a gente combinou e o preço que você vai me pagar caso você vender. Então, eu quero meu carro, eu quero vender meu carro, eu quero vender meu carro por 20 mil. Então, eu vou deixar numa loja em consignação
E, eu, consequentemente, como a loja vai aceitar meu carro, ela vai deixar o carro lá e vai vender por 25, 28, 30 mil. A diferença entre o valor que eu determinei no contrato, que eu quero 20 mil, e o valor que você vender, a diferença fica por conta da loja. Então, a loja fica com esse lucro, que é o que está marcado aqui, o lucro da diferença dos valores. Se eu vender acima do valor, eu estou ganhando alguma coisa. Qual que é o objetivo disso? Qual que é o ganho disso? O ganho disso é que o vendedor não tem que se preocupar com nada naquele momento. Ele só vai repassar o dinheiro à, à pessoa se ele conseguir vender. Se ele não conseguir vender, simplesmente ele devolve o bem ou o produto à pessoa que deixou e, consequentemente, o contrato de consignação está cancelado. Então, o contrato de consignação é para garantir a operação de que aquela pessoa vai vender aquele produto naquele período que foi estipulado no contrato. Apesar de ter origem comercial, sendo comum nos comércios de joias e antiguidades, antigamente se utilizava muito isso, o contrato de venda em consignação passou a ser regido pelo Código Civil de 2002, a ser também adotado entre os particulares, que não necessariamente desenvolvem atividade mercantil. Atividade mercantil é atividade de comércio de produtos ou serviços. Então, isso geralmente, o contrato de consignação, ele é utilizado entre pessoas. Dificilmente uma empresa vai utilizar outra empresa para trabalhar com contrato de consignação. Até pode existir, mas não é muito comum, tá? É o caso, por exemplo, da pessoa física que quer vender seu veículo e entrega para uma loja especializada. Caso consiga vendê-lo, a loja irá repassar a esta o preço combinado, né? Então, é isso que é contrato de consignação. Um exemplo de pessoa jurídica para pessoa jurídica é empresas que ainda existem, né? Empresas que vendem jornal. Então, a empresa fabrica o jornal, né? O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, fabrica o jornal e coloca na banca de jornal para vender. Esse jornal que está sendo colocado na banca, o dono da banca de jornal, ele não compra, ele pega esse jornal em consignação. Se ele vender, ele paga a folha ao Estado. Se ele não vender, ele devolve os jornais. Ele pode até querer ficar com os jornais para vender mais barato e vender para outra finalidade. Mas essa é uma característica de um contrato de consignação de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Existe ainda o contrato de representação comercial, que é regido pela Lei de 65, a Lei de 92 e a Lei de 2010. A representação comercial é um contrato em que uma das partes se obriga a promover a realização de negócios por conta de outra, agenciando pedidos para ela, residindo aí a diferença com o comissário, enquanto que esse age em nome próprio por conta de outra. O representante comercial não atua em seu próprio nome, apenas capta cliente para o representado. Então, o que é o contrato de representação comercial? É quando eu, pessoa física, quero trabalhar para uma ou várias empresas utilizando o nome dessas empresas. Então, eu serei um representante comercial dessa empresa. E, para isso, eu preciso firmar um contrato de representação comercial. Como é que funciona isso? Quais as empresas que fazem isso? Eu quero ser um representante comercial da Lojas Hering. Então, eu quero vender roupas da Lojas Hering. Então, eu firmo um contrato de representação comercial, eu vou representar a marca Hering. Ou eu vou representar a marca Boticário, ou Natura, ou Avon, ou então Jequiti. Qualquer uma dessas aí trabalha com contrato de representação comercial. Então, o produto pela empresa é um valor e eu vou ter que vender um valor a mais para que eu possa ganhar alguma coisa. E aí, diante desta operação, eu estou trabalhando com um contrato de representação comercial. Estou representando uma empresa, geralmente, representante comercial é de empresas conhecidas, mas pode ser de empresa desconhecida também, não tem problema nenhum. Você não é um vendedor, você é um representante comercial.
vendedor tem carteira, registro pelaquela empresa. Representante comercial é um contrato à parte em que eu estou utilizando o seu nome para eu poder vender o seu produto. E eu posso ser representante comercial de uma empresa, duas empresas, três. Não tem limite para ser representante comercial. E a cada empresa que eu estiver representando é um contrato diferente. E o que vai estar escrito lá? Lá vai estar escrito as principais cláusulas, aonde que quando que eu devo fazer o pagamento, quando que haverá a entrega dos pedidos. Isso, no mínimo, tem que constar desse contrato de representação comercial. Alguma dúvida por enquanto? Então vamos lá. Existe também o contrato de distribuição. Em linhas gerais, se trata de um contrato pelo qual um fornecedor se obriga a vender um produto ou serviço ao distribuidor que posteriormente o revende para o mercado consumidor. O lucro do distribuidor, portanto, advém da diferença entre a venda final e o custo de aquisição do fornecedor. Então, o que é o contrato de distribuição? O contrato de distribuição ele está mais ligado a essas operações, aliás, a esses produtos que a gente encontra no supermercado. Esses produtos que a gente encontra no supermercado, todos esses produtos que vão para o supermercado, existe um contrato de distribuição entre o fornecedor. Quem é o fornecedor? O cara que faz a mercadoria, né? O cara que faz o produto e entrega para o supermercado fazer a venda final para o consumidor. Então, por que às vezes às vezes a gente encontra um produto em um supermercado e não encontra no outro? Ou por que em um supermercado o preço está 10 e no outro está 12, se é o mesmo produto? Por causa do contrato de distribuição. Uns estabelecimentos compram mais, outros compram menos, outros pagam à vista, outros pagam a prazo. Então, diante disso, existe diferença de preço entre um fornecedor e outro, né? entre uma loja e outra. E também existe os contratos de distribuição. Uns compram mais, outros compram menos, né? Então, às vezes, uma rede do Carrefour compra muito produto. E aí, o que vai estar estabelecido nesse contrato? O Carrefour vai dizer, ó, eu posso, eu quero vender o seu produto, para a Coca-Cola, por exemplo. Só que assim, eu não posso deixar faltar refrigerante da Coca-Cola. Aí o distribuidor fala, não, mas eu não consigo fazer do jeito que você está falando. Então tem que existir um acordo para que se coloque no contrato de distribuição para que o fornecedor possa distribuir corretamente o produto para chegar nas lojas do Carrefour de acordo com as imposições que o Carrefour está colocando. Tá? Isso que significa contrato de distribuição. Os supermercados são os exemplos mais fáceis de identificar e entender o que é um contrato de distribuição. Outro contrato que nós temos é o contrato de fiança mercantil. O contrato de fiança é um documento que tem por objetivo regular e delimitar os contornos da fiança prestada por um fiador. A fiança é uma modalidade de garantia na qual o fiador garante o cumprimento de uma obrigação assumida por outra pessoa denominada fiançado. O que é isso aí? Geralmente, o fiador ele vai ter a mesma responsabilidade de quem estiver contratando aquele serviço ou aquele produto. Então, vamos supor que eu esteja precisando de um empréstimo e eu vou até o Banco Bradesco e solicito o dinheiro emprestado. O banco fala, beleza, nós vamos fazer toda a análise de crédito, só que para você obter o empréstimo, nós precisamos de um fiador, ou seja, precisa de uma outra pessoa que o banco vai fazer toda a análise. O banco concordando, essa pessoa vai assinar o contrato junto comigo.
O que significa isso? Se eu não pagar o empréstimo, o banco vai acionar a pessoa que assinou como fiador junto comigo. É para essa finalidade que existe o contrato de fiança mercantil. Então, quem é fiador tem que saber que ele vai estar assumindo as mesmas responsabilidades de uma pessoa que está contraindo aquele empréstimo, ou comprando aquele produto, ou comprando aquele equipamento. É para isso que existe o contrato de fiança. Além do fiador, que é a pessoa que presta fiança, e do afiançado, que é a pessoa cuja obrigação são garantidas pela fiança, existe ainda uma terceira figura fundamental nos contratos de fiança, que é o credor. Então, quem é o credor aqui no exemplo que eu coloquei? É o banco. Quem que é o fiador? O fiador é a pessoa que eu estou levando para ser o meu garantidor naquela operação. E quem que é o afiançado? Eu que estou tomando o dinheiro emprestado. O credor é a pessoa pelo qual o afiançado assumiu as obrigações que são garantidas por meio da fiança. O contrato de fiança sempre estará relacionado a um outro contrato, qual seja aquele firmado entre o afiançado e o credor. Então, o afiançado é quem toma o dinheiro emprestado, o credor é quem empresta o dinheiro, e o fiador é o que assume, em caso de algum problema, a obrigação de pagar o contrato. Esses três elementos que tem dentro do contrato de fiança. Existe também o contrato de franquia. Franquia empresarial é o sistema pelo qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços. Existe ainda o COF, que é um circular de oferta de franquia, que é um documento elaborado pelo franqueador e que deve constar todas as condições pertinentes ao negócio, como as obrigações de direitos dos possíveis franqueados, interessados em abrir uma unidade, e a descrição de aspectos legais e financeiros do funcionamento do empreendimento. Então, o que é o contrato de franquia? O contrato de franquia é o que geralmente ocorre hoje em dia com a maioria das lojas que a gente conhece e das grandes redes de fast food. E não é só essas, né? Tem outras também que existem em shopping, mas é só para deixar como exemplo o McDonald's, por exemplo. Eu quero abrir uma loja do McDonald's. A loja do McDonald's é uma franquia. O dono, a empresa original, está lá nos Estados Unidos. Aí, como que eles fizeram para expandir para o mundo inteiro? Através de franquia. Então, eu, como dono do McDonald's, eu quero fazer com que essa marca ou essas lojas seja colocada em todos os países. Então, eu começo a abrir lojas através de franquia. O que eu vou fazer? Eu, como franqueador, eu vou estabelecer critérios e condições pertinentes ao negócio do como eu quero que as lojas sejam no mundo inteiro. Então, se você comprar um lanche, um Big Mac aqui no Brasil, e comprar no Japão ou comprar nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Por quê? Por causa da franquia, o que vai mudar o dinheiro, mas o lanche é o mesmo, porque o franqueador determina as condições pertinentes para que aquele lanche seja igual no mundo inteiro. Então, quem quiser ser franqueado do McDonald's tem que obedecer às condições estabelecidas pelo franqueador. E aí ele vai estabelecer quais as condições para você abrir uma loja. É caro? É caro. Tem que respeitar o quê? Tem que respeitar as condições do lanche, tem que respeitar o tamanho da loja, quantidade de funcionários, as cores que a empresa utiliza,
o logotipo, tudo isso tem que ser igual no mundo inteiro. Por quê? Porque o franqueador, que é o dono da marca, estabelece condições pertinentes ao negócio, como as obrigações e os direitos que estão associados para que os franqueados, quem são os franqueados? Os franqueados são os interessados em abrir uma unidade daquela marca. Então, se eu quero não é um representante, se eu quero ter uma loja do McDonald's, eu tenho que respeitar todas as condições pertinentes ao negócio, as obrigações e os direitos, de acordo com o que o franqueador está colocando. Se ele concordar e eu, como franqueado, estiver dentro do perfil, eu posso abrir uma loja do McDonald's aonde que eu quiser. Só que quem determina isso é o franqueador. Bom, diante disso, eu tenho 3 atividades, que é fazer o resumo ou copiar o conteúdo, que eu vou colocar no Teams para vocês, tá bom? Essa é uma atividade. A segunda atividade é elaborar as questões com a alternativa correta, também eu estarei colocando no Teams. E o terceiro aqui não é dia 4, e sim dia 11/8, deixa eu até arrumar aqui, mas também estarei colocando no Teams, para vocês fazerem um trabalho em grupo, do jeito que vocês já sabem fazer, sobre... deixa eu ver aqui, acho que não é nem... pegar aqui. Sobre contratos empresariais. Tá? Semana que vem não tem aula, por causa do recesso. Então, vocês não precisam se preocupar de mexer em nada disso na semana que vem. E aí a gente só retoma com esse conteúdo na terça-feira, depois da semana que vem, que é dia 11, se eu não me engano. Ok. Deixa eu ver. Dia 11/8. Isso, dia 11/8. Todas essas atividades eu estarei disponibilizando no Teams hoje. E aí vocês vão pegar para mim e vão fazer o quê? No trabalho, vocês vão pegar uma empresa que utiliza algum tipo de contrato do que eu expliquei, ou então qualquer outro contrato que não esteja na aula, tá? Pode ser também, não tem problema nenhum. E aí me dizer como, para quê, qual a funcionalidade para a empresa na utilização desse tipo de contrato. Porém, só não pode ser igual entre os grupos. Então, não é para o dia 4, é para o dia 11. Eu também vou colocar lá com atividade, com data do dia 11, tá? Como, para quê, qual a funcionalidade para a empresa na utilização desse tipo de contrato. Então, vocês podem escolher qualquer tipo de contrato. Eu expliquei 9 tipos de contrato. Eu expliquei contrato de trabalho, expliquei contrato de representação comercial, contrato de consumo. Esse material também vai lá para o site, tá? Contrato de franquia, fiança mercantil. Não vou lembrar todos agora. Então, eu expliquei para vocês aí. Contrato administrativo, 1. Contrato de trabalho, 2. Contrato de consumo, 3. Contrato de compra e venda, 4. Consignação, 5. Representação comercial, 6. Distribuição, 7. Fiança mercantil, 8. E franquia, 9. Então, tem 9 tipos de contrato, tá? Que eu expliquei. Mas existem muitos outros. Eu abordei esse porque esses são os que estavam dentro da base tecnológica. Aí agora a gente vai explorar um pouquinho sobre esse assunto de contrato com aquilo que vocês forem trazer. Apenas não poderá ser igual entre os grupos, tá? Então, cada um tem que pegar uma empresa que utiliza
um tipo de contrato do qual eu expliquei, ou então aquele que eu não expliquei, aí fica a critério de cada um de vocês, tá? Todas essas 3 atividades estarei disponibilizando lá no Teams, e aí vocês deverão entregar essas 2 aqui até amanhã, às 23h59, coloquei até dia 30 aqui, mas é até dia 31, e essa aqui é para o dia 11/8, tá bom? Alguma pergunta? Ô, professor, Beleza, professor. na atividade dos contratos, pode grupo até de quantas pessoas? É o que vocês fazem geralmente, 5, 6 pessoas, não tem problema, tá? Tá, Não mais do que beleza. 6. Pode ser Aí, dupla, individual não, pode ser de dupla até 6 pessoas. beleza. Ô, professor, Pode ser só mais uma 4, 5, pergunta. 6, 3. Por exemplo, a gente pode pegar uma franquia, por exemplo, a Drogazil e falar Pode, sobre o contrato dela, né? pode. Pode Beleza, ser. Pode ser uma rede de farmácia, pode ser padaria, supermercado, pode ser o que vocês quiserem. Tá bem aberto, beleza. tá Obrigada, bom? prof. Ô, professor, Valeu. Oi. essa do dia 11, assim, mas dia 11 não é, a gente não tem um recesso ou é depois do recesso? É depois do recesso. O recesso é semana que vem. O recesso é do dia Ah, 3 a 7. tá, entendi. É na outra semana. Na segunda semana de agosto. Semana que vem não tem aula. Nenhum dia da semana. Tá bom? Beleza, prof. Tá sim. Mais alguma dúvida? Tá bom, então. Bom dia a todos vocês. E aí eu vou colocar lá, depois vocês começam a fazer. Ok? Até. Bom dia, Ok, professor. professor, tchau. Falou, tchau. Tchau, professor. Falou.